Olá, Câmara em Pauta no ar. No programa de hoje nós vamos falar sobre a terceira idade. Vamos descobrir quem são as pessoas da terceira idade. Já chegou lá? Não, ainda não. Então tomara que a gente chegue e chegue bem, com bastante atividade, bastante coisa para fazer. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje 3 convidados. É o Marcos Diniz, que é coordenador do Centro de Convivência do Idoso da Prefeitura de Guarulhos. Marcos, obrigada pela sua presença. A gente recebe também a Alitéia Souza, que é pedagoga e coordenadora do curso de extensão da UNG, a Universidade Aberta da Terceira Idade. Obrigada pela sua presença. E a gente recebe também a Denise Mazzaferro, que é membro do Conselho Gestor do Observatório da Longevidade, OLLE, e mestre em gerontologia. O nome é difícil, né? Mas a Denise é mestre na ciência que estuda o processo de envelhecimento humano resumidamente, para a gente explicar para quem está assistindo. Obrigada pela sua presença. A gente vai começar o nosso bate-papo aqui tentando entender quem são os idosos. A gente tem lá, dizendo que são pessoas acima de 60 anos, né? Mas quem são hoje os idosos? Porque eu me lembro de falar de idoso da minha avó. Era uma velhinha de coquinho, que fazia bolo no sábado à tarde quando os netos iam fazer bagunça na casa dela e que fazia alguma coisa, eu não sei muito bem se era crochê ou o que era, e ficava costurando. Mas hoje eu tenho uma percepção muito diferente dos idosos, né? Eu não sei se é engano meu ou se eles mudaram bastante aí ao longo dos anos. Então, se a gente puder começar com a Denise. Denise, quem são os idosos brasileiros hoje? Hoje a população no estado de São Paulo de maiores de 60 anos está em torno de 12,5%, ou seja, já é um volume bastante grande de pessoas. E existe a sua avó de coquinho que faz bolo ainda, mas a gente costuma dizer que existem diversos velhos e velhices, né? Até porque hoje é muito difícil você caracterizar uma pessoa de 60 anos como um velho, porque ela está absolutamente inserida na sociedade, muitos ainda, na verdade, trabalhando. Existe até um movimento recente tentando mudar o símbolo da terceira idade, tirar aquela pessoa curvada com não é uma muleta, né? Uma bengala, para colocar uma pessoa mais ereta e começar também a falar, em vez de terceira idade, melhor idade, idoso, as pessoas 60 a mais, né? Então, hoje, realmente, quando a gente diz, vai existir a sua avó de tricô, mas eu arriscaria que ela já estaria numa faixa de mais de 75 anos de idade, porque as idosas de 60, muitas vezes, a gente... né? É bem aquela coisa assim, se eu lembrar da minha mãe, como ela era com a minha idade, já é muito diferente do que eu, que tenho 45 anos. Quer dizer, a gente está envelhecendo muito mais em termos de ano, mas muito melhor, muito mais ativo. E por isso que a questão assim, do estereótipo está mudando muito, né? O que a gente imaginava como estereótipo de velho está mudando muito. Aquele símbolo, então, não representa mais, pelo menos não essas pessoas. Porque as pessoas de 60 anos, elas são pessoas jovens ainda, né? Vocês que trabalham, enfim, a Denise também, mas que estão ali todos os dias, percebem que as pessoas não gostam desses rótulos? Idoso, ou mesmo melhor idade, não sei, tem um pouco de resistência com os rótulos ou encaram numa boa? Bem, lá na Universidade de Guarulhos, eles encaram numa boa. Mas, realmente, mudou-se todo esse estereótipo do velhinho, né? Do coquinho. Lá nós temos, a maioria, lógico, mulheres onde eles estão buscando se informatizar, ou seja, elas estão fazendo curso ligados a redes sociais, então elas querem fazer lá o Facebook, elas querem aprender a mexer no WhatsApp, até mesmo para conectar com o seu neto, bisneto. Então, a maior procura está relacionada à internet, por incrível que pareça. Temos o curso da gastronomia, sim, mas elas falam, eu não quero cozinhar. Eu não quero fazer mais o bolinho, eu já faço. Eu quero ficar ligado, como elas mesmas acabam dizendo, né? E então, a média de idade lá, qual que é? A média é de 65. 65 Apesar que lá nós atendemos, nós fizemos uma pesquisa, então nós começamos a atender também a partir de 50 anos. Né? A maioria é mulher que cuida do seu neto, que cuida do seu esposo, então elas também precisam ser cuidadas, vamos colocar dessa forma. Então eles abriram, né, nós tentamos o quê? Fizemos essa pesquisa e abrimos também a partir dos 50 anos, mas a média 65. 65.
Marcos, no centro de convivência, as mulheres também são maioria ou lá não? No público lá, a maioria, 85% são mulheres. É mesmo? 15% são homens, né? E a prática de atividade física é o que mais atrai esse público, né? Nós temos as idosas que fazem a parte do crochê, da pintura em tecido, bordado, pintura em tela, porém o público maior mesmo é o feminino e a procura maior é pela atividade física. E o que está acontecendo com esses homens que não estão querendo sair de casa? O que acontece? Não, a resposta está na questão da longevidade, né? As mulheres vivem mais, certamente por esse motivo. Elas procuram cuidar mais da saúde, fazem os exames preventivos, participam das campanhas, seja do câncer de mama, dos cuidados voltados para a saúde da mulher, porém os homens, eles têm uma procura, porém mais na parte do baile, mais na parte da diversão. Porém, na atividade física, o número já é bem reduzido referente aos homens. Eles não estão, não aderiram ainda. Não aderiram ainda, não estão preocupados tanto com a saúde ainda, né? Tá certo. Então, aquela história que o Marcos disse aqui pra gente, é relacionado à longevidade, né? Aquela história que diz que as mulheres ficam mais viúvas, então é verdade? É isso mesmo? Os homens morrem antes? Se cuidam menos. A gente está lembrando, né, no Novembro Azul, que é o mês de conscientização dos homens para fazerem os exames preventivos e irem ao médico, pelo menos tem homem que você escuta falar, é absurdo, mas nunca fui ao médico, né? Como assim, né? Precisa se cuidar. Mas então é verdade, as mulheres vivem mais. Vivem, inclusive, deixa eu só te colocar uma coisa que é interessante quando ela falou, você falou do tricô e ela falou da internet, a gente diz hoje que essa geração vai chamar geração 3T, trocando o tricô pelo teclado. Ai, que legal. Porque realmente é um processo de buscar isso. Vivem mais, as mulheres vivem mais. Inclusive, a gente costuma dizer que vai existir uma feminilização da velhice, né? Realmente, as mulheres vão ser maioria. Eu acho por toda uma questão de estresse, né? Os infartos matam mais os homens mais jovens e tudo. Agora, nas atividades de convivência, o que a gente observa também ainda é uma resistência do público masculino da frequência, porque o homem, hoje, né, que envelheceu e que já é maior de 60 anos, ele estava ainda acostumado muito ao ambiente do trabalho formal, né? E daí, quando ele se aposenta, ele não tem espaço social mesmo. É muito difícil você encontrar um homem que foi advogado de carreira ou mesmo profissional de carreira dentro de uma empresa que frequenta com prazer um centro de convivência ou até uma universidade aberta. Esse espaço ainda também tem uma característica hoje de um espaço feminino e a gente tem buscado muito pensar o que vai atrair esses homens ou até como trazê-los de volta para um espaço misto de coworking, para que eles consigam ainda continuar dando para a sociedade o saber que eles têm. Porque aonde você mais encontra a depressão é justamente nesses homens que se aposentam e não tem mais o que fazer, porque ele foi um homem do trabalho e a mulher foi uma mulher da casa, né? Então, para ela frequentar um espaço desse, ela vê isso com super prazer. Ele não, né? Não. E fora que também, o Marcos deve conhecer melhor do que eu, eles são absolutamente assediados nesses espaços, o que deixa... Eles acabam não frequentando por causa disso. É mesmo? Porque é muita mulher para pouco homem. Eu já ouvi várias vezes, não dá para ir, porque eu sou e eu não me sinto bem. Olha só, ficam constrangidos. Sim. Você estava falando, né, a respeito do homem que sai do ambiente de trabalho e a mulher meio que tem uma continuidade, né? Que vocês até falaram dos netos, né? Então, ela cuida dos netos, então, para ela, existe uma continuidade disso, né? E acho que, às vezes, a gente vê e fala, poxa, mas ela teve um filho e não tem tempo para o filho, ou teve 2 ou 3 e deixa com a mãe. Para a avó, geralmente, é um prazer, né? Elas gostam disso, porque eu acho que continuar se sentindo útil, né? Que, às vezes, o que não acontece com o avô, porque ele se sentia útil no ambiente de trabalho, ele se sentia útil, enfim, fazendo uma petição, né? Como se fosse, de repente, ele vai levar o neto para a escola. Ele fala, poxa, mas, né, o transporte escolar poderia levar. De repente, pensa assim. E para a mulher, não, né? Existe essa continuidade. Só que os dados mostram também que existe uma família que está alicerciada, inclusive financeiramente, nessa pessoa com mais de 60 anos, que nem sempre tem uma renda espetacular. E acabam se endividando para tentar manter ou cobrir conta de filho, de amigo, porque tem dados do SPC que mostram, em 2014, que 3 em cada 10 idosos estavam endividados.
É bastante gente, né? E as causas não são, geralmente, assim, me endividei porque eu comprei algo para mim. Geralmente é para cobrir conta, para fazer empréstimo para filho. É realmente normal que isso aconteça? Vocês têm conhecimento dessa realidade? Porque a estatística é estatística, né? Quem lida com as pessoas todos os dias são vocês. É assim mesmo que acontece? As pessoas estão mantendo a casa e, infelizmente, às vezes, à custa de empréstimo? Isso realmente acontece, principalmente lá na unidade, né? A gente acompanha que os idosos, muitas vezes, eles procuram ajudar os filhos nessa questão. Tem, às vezes, os avós têm despesas com a escola do neto, transporte escolar, alimentação. E aí o idoso acaba se endividando. A gente sempre orienta o idoso evitar o empréstimo consignado. Porque aquilo vai se tornar uma bola de neve, a previdência, o valor que ele recebe acaba tendo o decréscimo, né? E nunca vai suprir realmente a dívida que ele tem. E isso acontece, é normal acontecer no público da terceira idade. A gente sempre orienta para que os idosos evitem esse tipo de situação, né? Procure resolver de uma outra forma, evitando contrair qualquer tipo de empréstimo. Evitar que lá na frente ele tenha um tipo de depressão por conta dessa situação, porque acaba acarretando nesse problema, né? Porque eu imagino que a pessoa que sempre teve tudo certinho, de repente se vê endividada, vai receber, e como muitas vezes é consignado, já não tem nada praticamente para receber, deve dar um aperto. E aí tem se tiver nessa situação já, né, tem essas ofertas, né? A própria UAT, o Centro de Convivência, para tentar também, né? Já que já aconteceu, né? Tentar mudar o foco para aquilo, resolver, claro, a situação, e mudar o foco para, de repente, um curso, uma universidade aberta da terceira idade que não tem cursos regulares, é isso? A pessoa não vai chegar lá e vai estudar arquitetura. São cursos, não é uma universidade convencional, são cursos diferenciados voltados para a terceira idade, é isso? Exatamente. Então, um exemplo, esporte. Então, nós temos lá o esporte adaptado. Dança, né? Então nós vamos adaptar para a comunidade da terceira idade. Então, informática, fotografia, ele escolhe, né? Então nós temos hoje ofertando para a terceira idade em torno de 30 disciplinas, né? Ele escolhe, então tem de segunda a quinta. Ele pode cursar 4 disciplinas durante a semana ou uma disciplina, né? Então, eu só vou na segunda-feira para fazer gastroterapia, por exemplo. Ou eu vou fazer todas as disciplinas de segunda a quinta. Ele escolhe o que ele quer. Geralmente, hoje, nós temos, como informática está no auge, então, a informática nós temos que ter todos os dias. E vários cursos, vamos colocar assim, como cursos ou disciplinas. Então, tem que ter vários. Então, você tem introdução à internet ou introdução à informática, tem o Paint, tem o que eles adoram, que é o fotografia, mas Photoshop, né? Porque é um barato, né? Então eles tiram foto, eles fazem uma visita técnica, até mesmo numa unidade, depois eles começam a tirar ruguinha, é um barato. Quem não gosta do Photoshop? E aí eles postam isso no Facebook, né? Então eles curtem. Então no final de cada semestre eles acabam fazendo uma apresentação. Então, tem uma amostra de fotografia, uma amostra de todos os trabalhos desenvolvidos em laboratório. Eles acabam... Tem o teatro, que nós não podemos esquecer, que eles curtem pra caramba. Coral, eu não tinha noção, assim. Mesmo. É uma procura muito grande. Às vezes, o professor ele não dá conta, ele precisa até de um instrutor junto, porque ele acaba não dando conta. A procura é muito grande. Né? Por isso que eu falei que saiu aquela coisa, até mesmo da gastronomia, eu tenho um número bem menor do que informática, do que teatro, do que fotografia, até mesmo no coral. Acho que a gastronomia, de repente, pode dar aquela cara de obrigação, né? Tenho que fazer, já tenho que fazer isso aqui, não estou afim. E aí tem a teoria do T, como é que é, para a gente encerrar o bloco? 3T, trocando o teclado, trocando o tricô pelo teclado. Teclado, é o que está acontecendo lá, né? A gente vai falar mais sobre a terceira idade no próximo bloco, vai falar também, será que a gente está preparado para chegar lá? Porque a população tem crescido, a Denise falou aqui para a gente no começo do bloco, então tem crescido essa população de pessoas da terceira idade, pessoas com 60 anos, com mais de 60 anos, e a gente tem que estar preparado porque
tomara que a gente chegue lá, né? E chegue bem, como a gente está vendo aqui, que tem maneira de chegar. Então, a gente vai fazer um breve intervalo e volta já. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. De volta com o Câmara em Pauta, a gente fala hoje sobre a terceira idade. Para isso, a gente recebe hoje 3 convidados: o Marcos Diniz, que é coordenador do Centro de Convivência do Idoso da Prefeitura de Guarulhos, a Litéia Souza, que é pedagoga e coordenadora do curso de extensão da UNG, da Universidade Aberta da Terceira Idade, e a Denise Maza Ferro, que é membro do Conselho Gestor do Observatório da Longevidade, OLLI, e mestre em Gerontologia. Denise, a gente pode começar, antes de falar se a gente está preparado, né, para esse aumento do número de pessoas na terceira idade. Explica um pouquinho para a gente, por favor, o que é o OLLI. O OLLI, na verdade, o OLLI nasceu dentro do curso de mestrado de gerontologia da PUC de São Paulo, muito de uma necessidade que as professoras começaram a observar de como a gente consegue levar esse conhecimento que está sendo adquirido dentro da academia para a sociedade. Então, ele começou com um portal que chama Portal do Envelhecimento, que na verdade é o portal mais antigo que dá informações sobre envelhecimento, e hoje ele já teve vários projetos voltados. Então a gente teve um projeto chamado Condomínio Amigo do Idoso, que foi feito dentro do Copan, onde foram treinados todos os funcionários do Copan para uma sensibilização para o que é envelhecimento. Então, quando eu ajudo aquela senhora, ou quando eu deixo que ela fique, até porque muitas idosas dizem que o melhor amigo delas é o porteiro, porque elas moram sozinhas. Então, assim, é com quem ela para quem ela dá bom dia todo dia, é quem sabe se ela saiu no mesmo horário e etc. Hoje, o projeto, na verdade, que tomou maior volume é um curso de formação para cuidadores de idosos. A gente já teve 900 cuidadores formados, a maioria das turmas são gratuitas, e é um curso que foi feito em parceria com um fundo francês, que é um fundo que chama Ecosystem, que é da Danone, que veio para o Brasil percebendo que esses cuidadores não têm nenhum tipo de formação para atender essas pessoas, e daí a gente está falando de um cuidador que normalmente é para uma pessoa, um idoso muito mais fragilizado, enfim, já dentro de casa e tudo mais. E quando a gente fala em idoso, a gente está falando a partir de 60 até o fim da vida. Sim. E alguns vão precisar realmente de cuidadores em algum momento. E aí eu queria que vocês, antes da gente falar se a gente está preparado, vamos falar então da família, né? Já que você tocou nos cuidadores. A família está disposta a lidar com essa pessoa que, não com 60, ou por conta de algum problema de saúde, já com 60, mas que apresenta algum problema de locomoção, algum problema de saúde? A família está disposta, porque a gente sempre escuta, né? Tem que fazer pelos pais o que eles fizeram por nós.
E, na prática, as pessoas estão dispostas, realmente, as filhas, os filhos, de abrir mão da vida, não de tudo, claro, todo mundo precisa de vida própria, né? Mas de se doar para esse pai, para esse idoso debilitado, para esse idoso doente. Vocês têm essa percepção que as pessoas estão dispostas ou estão mais dispostas a pagar um cuidador, ainda que ele nem seja assim tão bem formado? Eu diria, na verdade, assim, o que existe é, ainda os idosos esperam que as famílias cuidem deles, né? Primeiro, que o Estatuto do Idoso diz que a responsabilidade é da família. Segundo, a PUC participou de uma pesquisa que foi coordenada pela Universidade Federal de Brasília, que chamava Quem Cuidará de Nós em 2030? E a maioria das pessoas dizem que serão os nossos familiares, ou seja, a expectativa que é criada em cima da família. Agora, como que a gente vai dizer que o núcleo familiar, onde as mulheres que sempre foram as grandes cuidadoras estão no mercado de trabalho, né? A gente não dá conta, os nossos filhos estão nas creches e nas escolas. Então, talvez a disponibilidade de carinho, essa disponibilidade interna exista, mas daí a gente tem que pensar se existe a disponibilidade de tempo, né? Porque a velhice vai ser a fase mais longa das nossas vidas, é o que você falou, começa a 60, e hoje o Brasil já tem mais de 20 mil centenários, então assim, nós estamos falando em 50 anos. E cada dia mais você vai fragilizar, porque a questão do declínio vai acontecer com todos nós. O envelhecimento implica num declínio, implica em perdas. E, realmente, as famílias estão se arranjando para tentar. Então, às vezes, existem, num 5 filhos, um acaba sendo o cuidador. Né? Às vezes, não é ele que paga esse cuidado, mas é ele que tem essa disponibilidade de tempo. Isso é super complexo agora, porque nós não temos nem ainda estruturas que sejam centros de convivência, que sejam centros-dia, onde a pessoa passa o dia inteiro e daí só volta para casa à noite, ou que sejam ILPIs, para aquelas pessoas que não têm cuidado em casa poderem morar. Então, hoje ainda eu diria para você que a grande responsabilidade está na família, ou de cuidar, ou de financiar um cuidador. No centro de convivência, é comum que as pessoas cheguem sozinhas de ônibus, ou a filha, o filho às vezes se disponibiliza, vai buscar... Ali 99% dos idosos vão por conta, eles buscam atividade. Geralmente, quando a família vai até o espaço, procura pela atividade, a gente procura sempre orientar que o idoso faça isso por conta. Ele tem a opção, que ele tem a autonomia de escolher o que ele quer para a vida dele, que a gente fala da questão do empoderamento, né? O idoso pode sim fazer informática, pode dirigir, tem ainda consciência disso. A gente sempre orienta para que ele possa fazer isso por conta, não depender totalmente da família. Em relação a essa questão dos cuidados, da questão do envelhecimento, nós temos também a procura lá, geralmente as pessoas buscam no equipamento público o contato de alguma instituição de longa permanência, que a gente fala, né? E a gente sempre orienta a família que o idoso fique no seio familiar, nos cuidados, que isso vai valorizar muito, né? Atualmente na prefeitura existem 2 projetos de construção de dois centros-dia. Existem 2 conveniados com assistência social, que é o Batuíra e o SOS São Geraldo. Está numa fase ainda de experiência e adaptação para conhecer como é que vai funcionar o equipamento. Nós visitamos alguns municípios no estado de São Paulo para conhecer os centros-dias, né? E até uma questão de política pública mesmo, Guarulhos está em torno de 7,4% da população idosa, Santos está com 14%. Por quê? Os idosos, quando se aposentam, eles buscam a qualidade de vida. Sim. E aí, geralmente, qual é o sonho deles? Morar na praia. E aí tem todo um problema, porque o custo de vida lá não é tão barato, né? Aí o pessoal acaba colocando ele em creches, em instituições de longa permanência, em casa-abrigo, né, que é um centro-lar. E aí essa questão da política pública é importante, né? Guarulhos ainda não tem uma quantidade de instituições de longa permanência suficiente para atender a demanda, porque a procura é muito grande. Isso aí vai ser uma questão que a gente vai ter que realmente planejar e estruturar melhor para atender essa demanda que está crescendo cada vez mais. Mas já existem 2 em funcionamento? Existem 2 em funcionamento, conveniada com instituições, e tem 2 projetos para elaboração de mais 2 centros-dia. E no centro-dia, ele passa Ele passa o tempo de manhã até o final da tarde, e aí após as 17 horas ele retorna para o lar, para o convívio familiar. E
A partir de quantos anos isso A partir de 60 anos. 60. Aí, dependendo da situação do idoso, geralmente o idoso ativo, eles não ficam nos centros dias, né? Eles procuram mais o centro de convivência. A gente pode envolver uma faixa etária aí de 70 a 90 anos, que vai ser certamente o público que vai procurar e vai se utilizar do equipamento. E hoje você tem ideia de quantas pessoas participam desses 2 centros? O público é muito pequeno ainda. Cada unidade tem em torno de 30 a 50 idosos, que é o limite de atendimento de cada equipamento, né? E lá eles têm que tipo de atividade, Marcos? Atividade física, dança, bordado. Aí tem o pessoal, geralmente, das unidades servem refeição para os idosos, né? E aí eles passam um dia, ao final eles voltam pro lar. Entendi. Então, nós temos na cidade 2 centros desse. A gente consegue concluir, ou pelo menos ter uma percepção de que o Brasil, vamos falar, né, da gente, de todo mundo, a gente está preparado para envelhecer? Porque a gente vê, vamos dar um exemplo simples, a gente vê uma calçada, né? Não que necessariamente a pessoa tem dificuldade, mas como você falou, é perder um pouquinho a cada dia, né? E ninguém quer deixar de passar por essa fase, todo mundo quer chegar lá, né? Só que a gente vê uma calçada, por exemplo, a gente está preparado para envelhecer? Vocês têm essa... Acham? Não, né? Não tá. Não. Dizem que os países da Europa primeiro enriqueceram e depois envelheceram, e o grande desafio do Brasil é que não enriqueceu e já envelheceu. O Brasil, em 2025, vai ser o 5º país mais velho do mundo, né? Isso é amanhã, né, gente? Nós estamos em 2015. E daí existem as questões de política pública, como ele aponta. O centro-dia na verdade, é um lugar que tem que ser frequentado por idosos que não têm como ser cuidados em casa, justamente porque não tem um cuidador familiar. E daí viria o suporte do Estado, mas não existem nem equipamentos privados. Ou seja, mesmo uma pessoa que pode pagar ainda não tem esse tipo de equipamento. A mesma coisa para as instituições de longa permanência. São caras e também a gente não tem que na verdade, supriria tudo. E ainda também eu acho que a gente não está preparado para viver talvez melhor, mais em comunidade. Eu acho que envelhecer tem aquela questão de a gente, né, o que ele falou, empoderamento, outra coisa assim, núcleo de pertencimento. Aqui que eu pertenço mesmo, perto de quem eu quero estar. Às vezes não quero estar perto da minha família, né, talvez de amigos, mas a gente está em cidades grandes, com trânsitos horrorosos, e você não consegue, daí você tem um monte de situação de isolamento social, onde as pessoas não podem sair, talvez porque tem medo de cair na calçada. Então, a gente tem muita coisa para fazer, e eu diria assim, até de educação, né? A gente precisa educar a população, a gente precisa educar as crianças e os jovens, porque eles é o que vão viver nessa sociedade nova, né? Porque é a primeira vez no mundo onde a gente vai ter mais idosos do que crianças. Né? Já tem países da Europa, Japão já tem mais de 30% da população com mais de 60 anos. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? As pessoas que frequentam a UAT, elas enfim, são pessoas... Só que você tem gente com menos de 60 anos, Sim. né? Vocês falaram que abriram a partir dos 50. E você percebe que elas estão preparadas? Quando elas chegam lá, eu não sei, o Marcos falou que as pessoas chegam 99%, né, de forma independente. Elas vão com o seu carro ou vão de ônibus. Eu costumo passar bastante em frente ali ao centro de convivência. Sim. A gente tem um ponto de ônibus perto, daí ele está sempre com bastante senhorinha. Não costumo ver homens, realmente, é verdade. Eu não tinha observado isso. E na UAT, as pessoas chegam como? Elas estão independentes, elas reclamam da calçada, elas comentam, embora parte delas sejam mais jovens. Como é que você vê isso, Aritéia? Então, só retomando, eles falaram sobre cuidadosos, as pessoas... Então, nós temos os extremos. Nós temos o aluno que vai com o cuidador junto. Sim. O aluno que vai com a filha, que a filha incentiva, vamos lá, e aí ele faz. E tem um aluno que é totalmente independente. Então, ele vai com seu carro, seu automóvel bonitinho, ou ele vai de ônibus. Então, nós temos os extremos.
né? É lógico que a maioria independentes, então eles acabam indo de preferência até com o seu próprio carro. É interessante isso, né? Que eu tenho um idoso que ele tem, acho que ele está com 90 anos, dirige, é uma graça. Inclusive ele foi eleito como o Mr. Watt. Ah, é? Então ele é todo galã, né? Aquela coisa do galã. E ele dirige, ele sai, ele tem um grupo, né, de amigas. Então, é muito interessante. E você tem também aquele que... Assim, eles não reclamam... Eu sinto que eles não reclamam tanto com relação a você falar, calçado, essas coisas, não. Eles reclamam, às vezes, é que a sociedade ainda tem aquele preconceito do velho. Né? Então, eles sentem isso, sim. Mas, com relação à infraestrutura, eu ainda não escutei. Se eu falar para você que tem algum relato, não tenho. Eles estão mais... Eles estão vivendo, eu sinto assim. Que hoje eles vivem, eles curtem, estão tendo aquela liberdade. Né? Que antes, eu acho que, de repente, eu vejo algumas senhoras que ficaram viúvas, foram sempre reprimidas, e, de repente, agora eu vou me candidatar, eu vou dançar, eu vou fazer acontecer. Vai participar de tudo que pode, tudo que antes não podia, né? Exatamente. Por uma questão, enfim... Exatamente. De proibição ou de sugestão do marido de que não fizesse, né? Eu tenho uma senhora lá, japonesa, né? Então o marido é todo certinho. E ela falou, olha, o momento que ela leva o neto para a escola, e aí à tarde ela tem toda livre. Então ela vai para o Latte. Então ela curte. Ele fala, mas por que você vai para lá? O que você vai fazer? Ela falou, não, eu saio da minha rotina. Né? Ele está acostumado. Ela falou, não, ela vai todos os dias, de segunda a quinta. Então, ela leva o neto, ela tem toda uma programação, né? Então, tem toda aquela rotina, que hora sai e tal, tudo bonitinho. Mas o momento dela, o Watt, é só dela. É só dela. Né? Então, isso eu acho muito interessante. Eu acho que é bacana a gente se identificar, né? E eu acho que quando eles frequentam esses lugares, são as pessoas com quem eles se identificam, né? Porque é gostoso você estar num lugar que você fala, poxa, você também faz isso, a sua vida também é assim. E de tudo que vocês falaram aqui, e a gente falou coisas interessantes, a gente está chegando ao final já, coisas preocupantes, me chamou a atenção dizer assim, às vezes o melhor amigo é o porteiro, né? Então, eu acho que se o filho não tem tempo para morar junto, se não dá para morar junto, se não dá para levar, e é importante que vá sozinho, como disse o Marcos, se não dá para acompanhar em tudo, não custa ligar, né, gente? Saber se está tudo bem. Eu acho que é obrigação mesmo. Fazer por obrigação não é legal. É bacana que faça por prazer, né? Mas você escutar de uma pessoa, poxa, o meu amigo é o porteiro, não desmerecendo o porteiro, e até porque é a pessoa que vai perceber se ela não saiu para comprar o pão, se a porta não abriu hoje, se a luz do apartamento não acendeu, né? É a pessoa que vai perceber tudo isso. Mas é a família, como vocês falaram, ainda é a família, né? E ainda eu acho que tem que ser a família que tem que estar lá e tem que ter essa função e não essa obrigação. E seguir, porque são muitos anos, né? Tem pessoas que estão vivendo aí 50 anos na terceira idade. Então, se a família não estiver disposta, a gente vai ter que partir para outras coisas, para iniciativas públicas. E acho que foi a Alitéia que falou que nem iniciativas privadas a gente não tem ainda. Então, imagina, a gente vai ter que esperar muito para valorizar essa pessoa. É importante que a gente comece a fazer a partir de agora, né? Até não querendo fazer troca, mas até na expectativa de quando a gente chegue, a gente também seja valorizado, né? Não é? Em causa própria. Se o exemplo que eu dou para o meu filho é não fazer uma ligação para minha mãe, como é que eu espero que depois ele vá me encher de cuidados? Não vai. O exemplo é que vai fazer com que ele siga esse caminho. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Pedir para o Marcos deixar, eu não sei se tem inscrição aberta nesse momento, se as pessoas podem procurar o centro de convivência, se está aceitando. Inclusive os senhores que estão em casa e que não estão querendo participar, além das senhoras, é claro. Como é que está lá, Marcos? Tem inscrição? Nós temos 2 unidades do Centro de Convivência do Idoso, né? Aqui no Santa Mena, na Salgado Filho, 1732, e outra no Gopoúva, na Leopoldo Cunha 85. Agora a gente está no processo de encerramento das atividades, né? E aí a gente pede para que as pessoas nos procurem já a partir do dia 18 de janeiro, com a documentação necessária, cópia do RG, comprovante de endereço, foto,
e o atestado médico comprovando que ele está apto a fazer atividade física. E aí já em fevereiro já inicia a atividade para atender a população, e as 2 unidades estão abertas para atender o público da terceira idade. Tem algum site? É o site da Prefeitura? É o site da Prefeitura, no www.guarulhos.sp.gov.br, o link da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Tá certo, Marcos, obrigada. Ele tem algum recado, algum site para deixar para as pessoas? Como é que pode fazer inscrição? Como é que está o WhatsApp? Assim como na Prefeitura também, nós iremos abrir as inscrições em janeiro. E aí serão outras disciplinas, né? Disciplinas diferentes. O site é www.ong.br e entrar, tem lá no próprio site, geralmente já tem as inscrições, só é procurar como WAT. E aí o aluno já faz sua inscrição e lá tem todos os horários do dia da semana, enfim. Dá para se programar. E eu espero todos lá. É isso aí, tem que ir. Denise, quer deixar algum recado para a gente? Na verdade, como Guarulhos e São Paulo é tudo pertinho. Então, se existir alguém interessado no curso de formação para cuidadores de idosos do OLI, o site é www.oli.org.br. O telefone é 3266-5540. Então, eu deixo aberto, porque existem turmas já iniciando em janeiro. A gente sempre tenta fazer perto de metrô, enfim, localizações de fácil acesso, ou também até alguma instituição comunitária de Guarulhos que queira fazer uma parceria para, quem sabe, a gente fazer um curso aqui em Guarulhos, porque bacana. Não existe por que não fazer, né? De repente, aí, ó, vocês já conversam e conseguem uma parceria. Tem custo o curso? Normalmente, assim, se tem... o curso são 112 horas. Normalmente, eles duram 3 meses, porque a gente costuma fazer 2 vezes por semana aulas de 4 horas. Existem turmas que são absolutamente gratuitas, mas a turma que a gente mais cobrou até hoje foi R$120 pelos 3 meses de curso. O que a gente sempre busca é assim, o curso é para cuidadores formais e não para cuidadores familiares. Então, existe, na verdade, uma intenção que a gente realmente devolva essas pessoas para o mercado de trabalho, até para ter incremento de renda, tirar algumas pessoas do mercado informal de trabalho e trazê-las para a carteira assinada. A profissão está sendo regulamentada agora, existem até a Benedita da Silva está fazendo um projeto de lei para regulamentar a profissão de cuidador de idosos. E é muito bacana porque beneficia os 2 lados, né? Sim. O cuidador e quem será cuidado também. Gente, obrigada pela participação de vocês. Você que esteve com a gente no Câmara em Pauta de hoje, muito obrigada também pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.